Bom dia pessoal das redes sociais, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, seja por qualquer meio que você esteja prestigiando o meu trabalho. Se você gosta, curte, se inscreve, compartilha, sugere, ativa o sininho, critica, elogia. Vai me ajudar, eu espero poder estar te ajudando aí nessa empreitada e rumo ao conhecimento, né? Então hoje eu vou fazer um react, uma reação, né? Tendo como fundamentação a filósofa Hannah Arendt, né? Já que ela foi aí objeto, ou melhor, a filosofia dela foi objeto de discussão aí na rede social por um TikToker intitulado João Carvalho, né? Alcunhado aí de tio, né? O chamam de tio, né? Em que um dos interlocutores aí perguntavam por que a direita venera Hannah Arendt, né? Por que a direita veneraria Hannah Arendt? E a resposta irônica dele, né? Fugindo ao debate, fugindo à argumentação, né? Disse que a Hannah Arendt joga junto com a água quente da banheira, jogaria um bebê junto, né? Então ele usou uma figura de linguagem, a ironia. A ironia usada por Sócrates, Machado de Assis e tal, né? Mas vamos lá, vamos nos ater ao fato de que por que a direita gosta da Hannah Arendt e a esquerda não. Então vamos lá, vamos começar identificando, contextualizando, para daí nós chegarmos à análise dos fatos, né? Seguindo aí os passos metodológicos, né? Identificar, relacionar e analisar. Tudo bem, Mari? Estou fazendo um react aqui. Quem foi Hannah Arendt? Vamos identificar. Filósofa alemã do século XX, de origem judia, né? Tem obras intituladas As Origens do Totalitarismo, é sua principal obra. A Condição Humana, né? Ela desenvolveu um conceito, né? Intitulado A Banalidade do Mal. Ela participou ativamente dos tribunais de Nuremberg, o tribunal que condenou os nazistas à morte por crimes contra a humanidade, né? Lembrando que não houve nenhum tribunal que julgasse os crimes comunistas, a não ser o Camboja. O único país que julgou crimes comunistas foi o Camboja. Já ali os tribunais de Nuremberg, né? Uma sugestão do tio Joseph Stalin, né, sugeriu que se fizesse um tribunal para julgar os crimes nazistas. E Hannah Arendt participou desse julgamento, né? Então ela foi uma prisioneira dos campos de concentração nazistas, né? Ela escreveu uma obra intitulada A Condição Humana, As Origens do Poder Totalitário, né? E a esquerda não gosta da Hannah Arendt e a direita gosta. Por quê? Porque a Hannah Arendt digamos assim, uma equiparação entre os crimes nazistas e os crimes comunistas, ou seja, entre o poder, o totalitarismo do comunismo e do nazismo, e fala que, guardadas devidas proporções, eles têm muitas similaridades, principalmente no seu modus operandi, no seu método, na sua concentração de poder, né? No seu coletivismo opressor das individualidades, das liberdades individuais, no seu agigantamento do poder estatal, do seu antidemocratismo e do seu antiliberalismo e do seu anti-indivíduo, né? Então a Hannah Arendt ela compara lá nas Origens do Poder Totalitário, que é dividido em 3 capítulos: imperialismo, antissemitismo e totalitarismo. Ela compara, né? Guardadas as devidas diferenças, nós sabemos que o nazismo se assentava, né, se fundamentava, as suas bases teóricas, a sua narrativa ideológica estava assentado em cima de uma hierarquia de classes, enquanto o comunismo apregoa, né,
a sua fundamentação teórica e metodológica é na desigualdade social, na opressão, na luta de classes entre burgueses e proletariado. Então, obviamente, o objeto de análise, né, os referenciais eram diferentes, mas os métodos, os modus operandi, a concentração de poder, a repressão a opositores, a violência, o anti-individualismo, o antiliberalismo. Por que o nazismo não pode ser enquadrado meramente como um regime capitalista, né, como aderente 100% ao capitalismo? Porque ele era antiliberal, ele era estatizante, ele era forte concentração do poder do Estado, né? Lembrando do lema fascista: ninguém fora do Estado, nada contra o Estado, tudo pelo Estado, né? Então, a Hannah Arendt, que viveu na pele a experiência real do que são regimes totalitários, principalmente o nazismo, mas também o comunismo, ela obviamente tece considerações contra o nazismo, considerado de direita, extrema direita, há controvérsia sobre isso, e o comunismo de esquerda. Aí os comunas se revoltam. Por que pode falar mal de nós? Nós somos a navalha, nós jamais podemos ser a carne, né? Nós cortamos os outros, nós temos a prerrogativa histórica, né? Nós temos a narrativa histórica, então nós só podemos acusar e condenar, jamais ser analisado e criticado. E a Hannah Arendt faz essa crítica, né? Faz essa crítica ao regime comunista como um regime totalitário, concentrador de poder, anti-indivíduo, antidemocrático, antiliberal, sufocador das liberdades individuais, né? Tal qual o nazifascismo, né? A Hannah Arendt também faz um desenvolvimento lá sobre o trabalho, o labor e o ofício, né? Ela reflete sobre a condição humana, mas a sua principal obra é As Origens do Poder Totalitário, onde ela equipara nazistas e comunistas. Aí você se depara com internautas dizendo assim: não, mas as referências bibliográficas fazem uma divergência, trazem uma divergência muito grande entre nazismo e comunismo, colocam como dois regimes antagônicos, né? Então nós desprestigiamos quem viveu a história real para privilegiar quem conta a história. Olha a diferença de quem viveu a história, sabe do que está falando, viveu sobre o jugo nazista e comunista, de quem está aqui tranquilamente numa universidade capitalista, desfrutando de um monte de vantagens que o capitalismo trouxe, criticando quem viveu na pele e quem critica o seu espectro ideológico, né? Então, se subestima o viver, a vida real, em nome das ideias prontas, acadêmicas, dos conceitos, né? É isso que está acontecendo aí na net, né? Quem fala de 64 a 85 como um regime autoritário também não viveu nele, tem apenas como referências bibliográficas os seus professores de esquerda, né? E obviamente que eles criaram conceitos que desfavorecem a experiência real, individual, em benefício de referenciais teóricos que legitimam as suas ideias, as suas narrativas, as suas fontes ideológicas, né? Então, Hannah Arendt, se ela é de esquerda ou de direita, ela fez muitas críticas ao nazismo também, ao espectro considerado de direita. Eu não acho que seja tão direita assim, né? Mas quem sou eu na fila do pão? E fez críticas à esquerda comunista. O tio Stalin, Mao Tse-tung e Pol Pot só mataram em nome da revolução umas 80 milhões de pessoas aí, vá lá, né? Enquanto o Hitler aí matou o quê? Diretamente 10 ou 20 milhões, né? Quantitativamente, óbvio, não é um critério absoluto, né? É apenas um número quantitativo, uma diferença quantitativa, né? O fato é que a Hannah Arendt equipara nazismo e comunismo como movimentos totalitários. Ela identifica, guardadas as devidas diferenças
desses sistemas de poder, guardadas suas narrativas ideológicas, ela equipara nazismo e comunismo. Hannah Arendt, filósofa judia alemã, viveu na pele, viveu sobre a bota do nazismo e do comunismo. Escreveu as origens do totalitarismo. O que é o totalitarismo? É quando o Estado rege toda a sociedade hierarquicamente, dominando de cima para baixo, num regime antidemocrático, antiliberal, anti-indivíduo. Qual eram os slogans dos 3 regimes mais assassinos da história? Nazi, fascismo e comunismo. No comunismo, todo o poder aos sovietes. Os sovietes eram o grupo lá de conselheiros, né, dos conselhos populares, que era representado pelo partido. Esses conselhos representavam lá no parlamento a classe trabalhadora, né, que se expressava também no partido bolchevique, né, liderado por Lenin, Trotsky, depois Stalin, né? Você tem no nazismo, tu não és nada, teu povo é tudo, anti-indivíduo, né? Então no comunismo, olha, todo o poder aos sovietes, né? Quer dizer, é um regime concentrador de poder, concentração de poder, todo o poder aos sovietes, né? E no fascismo nós conhecemos também, forte estatização, antiliberal, ninguém fora do Estado, nada contra o Estado, tudo pelo Estado. O pior é quando os internautas te chamam de neoliberal e fascista ao mesmo tempo. Não há nada mais contraditório do que ser neoliberal e fascista. Por quê? O neoliberal é nada de Estado, é zero de Estado. E o fascismo é o agigantamento do Estado. É que nem você falar de um quadrado redondo. Como é que você fala de um quadrado redondo? Impossível. Então o cara que falar que neoliberalismo é fascismo, né, ele falar um negócio desse, você pode ter certeza que ele não entende bulhufas de nada, assim como César Callejon, né, eu cito o nome, cito as fontes, ele falou de uma internacional fascista, né, nada mais contraditório do que isso, porque o fascismo era um regime extremamente nacionalista, né, ele só surgiu em nome do nacionalismo, né? Então fica aí esse react aí, esse pequeno react aí ao João Carvalho, denominado Tio, né? Onde ele critica a Hannah Arendt, né? Outra coisa grave, eles acusam a Hannah Arendt de receber estipêndios, emolumentos da CIA, do governo americano, dos neoliberais para criticar o comunismo, né? Eu não sei quais são as fontes que eles fundamentam isso, mas independente disso, nós passamos a criticar quem recebe dinheiro para falar mal do comunismo e deixamos de falar dos crimes do comunismo, né? Eles acham que o Stalin, que matou de fome aí milhões de pessoas, é mais louvável do que a Hannah Arendt, que viveu sobre o jugo dos sistemas opressores e que supostamente teria recebido alguns estipêndios para falar aí o que era o comunismo e o nazismo. Então nós vivemos numa inversão da realidade, num universo paralelo, a desproporcionalidade das críticas, né? Criticar quem foi vítima de regimes totalitários porque se aliou a supostos neoliberais e deixar de criticar assassinos genocidas, né? Que mataram, escravizaram, aí, torturaram aí milhões de pessoas. É a inversão total da realidade, é aquilo que chama-se na filosofia o eclipse da razão, né? A razão ficou eclipsada, né? Então fica aí a minha crítica ao meu registro, né? Ao meu registro aí, o react ao João Carvalho, ao TikTok aí, João Carvalho, ele tem um canal, né? Ele tem um canal onde ele diz que a Hannah Arendt joga a água quente da banheira junto com o bebê, né? Serve aos neoliberais, enquanto o tio Joseph Stalin, né, que matou os ucranianos de fome, aí tem que ser louvável, né? Essa é a inversão total da realidade. Beleza, pessoal? Valeu.